Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar, é claro, de NFL, porque, olha, lembra aquela historinha do No Days Off? Esse é o ritmo da NFL nessa off-season, tá sensacional. Essa free agency tá pegando fogo, tem uma notícia atrás da outra. Tá complicado manter ali, saber direito o que tá acontecendo, né? Tem toda hora uma bomba e temos, mas é claro, algumas bombas vindas da quinta-feira. Então a gente vai resumir um pouquinho do que aconteceu e a expectativa do que vem pela frente, né? Porque a gente já tem que começar a projetar também como vai ser esse ano. Vai ser sensacional essa AFC. Rapaz, ó, coisa maravilhosa mesmo. Vamos ver e vamos discutir. Quero saber sua opinião. Deixa aí o seu comentário, o que você tá achando dessa free agency. Tá gostando do seu time, não tá gostando? Deixa o seu comentário. Curte o vídeo, assina o canal, se inscreve aqui no Toque Passa, não custa nada, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado e também seja membro. E isso mesmo, estamos crescendo aí cada vez mais membros no Toque Passa, então eu faço um convite para você, sempre vai ter aqui o agradecimento especial para quem é membro do Toque Passa, quem faz parte desse nosso clube aqui para ajudar. A gente tem um grupo lá no Telegram, a gente fica discutindo as notícias, assim que sai uma novidade, a gente fica debatendo, tá bem legal o papo, então eu faço um convite para você. Não é mais uma colaboração para a gente manter o trabalho, porque custa dinheiro, né? Todo trabalho custa dinheiro, tem dedicação, tem investimentos também aqui, então eu faço um convite para vocês. Vamos nessa então, porque a gente tem muita coisa mesmo para a gente conversar, muita coisa para debater. Então, roda a vinheta. Bom, vou começar aqui falando um pouquinho sobre o Za'Darius Smith, porque ontem eu falei aqui da grande reunião, né, o grande reencontro entre Za'Darius Smith e a equipe do Baltimore Ravens. O cara ia assinar lá, um belo pass rusher, mas não rolou não. O Za'Darius sacaneou comigo aqui. É o terceiro caso que nós temos aí de jogadores que estão próximos de assinar, né? Teve o caso do Randy Gregory, que chegou até a equipe dos Cowboys a anunciar o seu retorno e ele, não vou não, desistiu de última hora e foi para a equipe do Denver Broncos. Também teve o J.D. McKissick, né? O running back, que estava certo lá com a equipe do Buffalo Bills e também de última hora mudou de ideia e está lá nos Commanders. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas aqui acontece, né? A gente vai nos reports, a gente não tem o contato direto com os jogadores, nem com os empresários. A gente vai pelos reports, estava tudo certo para os Za'Darius voltar para a equipe do Baltimore Ravens, resolver um problemaço que a equipe dos Ravens tem, né? Que é o pass rush. Eles estão com problemas, com dificuldades demais. A gente comentou um pouquinho ontem aqui como foi ruim o ano de 2021 para a equipe do Baltimore Ravens nesse quesito de pressionar quarterback, mas não será dessa vez. O Za'Darius Smith ainda está no mercado, está na pista para negócio. Vamos ver o que ele vai aceitar. Parece que o que pegou, né, é que o contrato que foi oferecido para ele era de 4 anos e 35 milhões de dólares. Aí ele olhou lá o Chandler Jones. Chandler Jones, pô, contratinho 17 milhões e meio por temporada, né? 17 milhões por temporada. Olha o Von Miller, falar o quê do contrato que ele fez com o Buffalo Bills, podendo chegar a 20 milhões por temporada. E aí ele fala, cara, 8 milhões e 750 mil é uma pobreza, né? O Za'Darius Smith, ele pensou assim, cara, eu posso conseguir muito mais do que isso, e não assinou. Tá certo ele, tá certo, tem que se valorizar também. Então a equipe do Baltimore Ravens volta para o mercado procurar uma solução para esse problema que eles têm lá na pressão ao quarterback. Outra boa notícia desta quinta-feira foi o Allen Robinson, wide receiver, que assinou o contrato com a equipe do Los Angeles Rams. Aos 29 anos, ele enfim vai ter um quarterback, né? Porque o ex-Jaguars e ex-Chicago Bears vai jogar com o Matthew Stafford, vai para o atual campeão. O atual campeão que vai mantendo, né, essa política do all-in, vou buscar alguma coisa, um cara pronto, não tem pique no draft, vamos montar um time forte. A chegada do Robinson, que é um belo wide receiver, não impede a renovação de contrato, né, a reestruturação, a busca novamente pelo OBJ, né, pelo Odell Beckham Jr., ele que teve a lesão no Super Bowl, tá com esse problema no joelho, fez uma cirurgia, rompeu o ligamento do joelho, então estão observando a recuperação dele, mas estão falando que está bem encaminhado ali aquela conversa para trazer de volta o Odell Beckham Jr. O Allen Robinson, na temporada passada, foi a pior da carreira dele. Ele teve apenas 38 recepções, 410 jardas, um touchdown apenas
na equipe dos Bears. Foi de longe a pior temporada da carreira dele. Foi um ano complicado, com algumas lesões, né? Com problema ali de hamstring, né? Um problema muscular. Também teve problema de Covid, perdeu 5 partidas. E tava naquele time dos Bears que é aquela confusão, ataque, Andy Dalton, Justin Fields, quem é o quarterback, qual que é o esquema, Matt Nagy sendo demitido, o time muito mal organizado mesmo. Ele já jogando meio sem vontade, porque teve que jogar sob franchise tag, então não estava muito afim do negócio. A gente vai lembrar que em 2020 ele teve um ano muito, muito, muito bom mesmo. Mesmo nessa bagunça dos Bears, 102 recepções, 1.250 jardas e 6 touchdowns. É um belo de um wide receiver, é muito bom. Esse time já tem o Cooper Kupp, se trouxer o Odell Beckham Jr. fica uma sacanagem ainda. É um time muito bom dos Rams que vem forte, ainda mais nessa NFC enfraquecida, né? Hoje você vai começar a olhar aqui quem são os rivais da equipe do Los Angeles Rams, atuais campeões, para voltarem no Super Bowl. O Tampa Bay Buccaneers, acho que seja o principal rival, né? Que você começa a olhar. A maioria dos times está se enfraquecendo um pouco, a gente não sabe o que vai ser do San Francisco 49ers com Trey Lance, Jimmy Garoppolo ainda está por lá, a gente não tem muito bem a noção do que vai acontecer, mas a gente segue acompanhando. Falar um pouquinho também da novela Deshaun Watson, tem mais um capítulo, né? Tá muito longa essa novela já, o Deshaun Watson, que eu entendo muito bem os colegas que estão lamentando demais todo esse cortejo atrás de um jogador que ainda responde 22 processos de assédio sexual na área civil. Lembramos, área criminal, ele foi liberado, não instauraram um caso criminal em cima do Deshaun Watson. E tem muita gente interessada nele, quer dizer, tá reduzindo, né? Tá parecendo aquele programa The Bachelor, né? Que o cara é o solteirão, que tem as pretendentes, ele vai lá, entrega uma rosa. A gente não sabe para quem que ele vai entregar a rosa, o Deshaun Watson, mas eram 4 pretendentes. A equipe do Cleveland Browns caiu fora da parada no comecinho da quinta-feira. E no fim do dia, né, horas atrás, a equipe do Carolina Panthers também está fora da disputa, está fora do papo. Não vai brigar pelo Deshaun Watson. Restam apenas 2 pretendentes sonhando com Deshaun Watson. Um deles é o New Orleans Saints, o que seria uma grande ironia, né? Ter Deshaun Watson com a camisa dos Saints. E tem também a equipe do Atlanta Falcons. Sobre os Falcons, a gente tem que destacar aqui que o Matt Ryan hoje garantiria 7 milhões e meio de dólares, né? Aquele roster bônus, aquele extra que o cara ganha por fazer parte do elenco em determinada data. Essa grana é paga apenas em abril, mas hoje era o dia, né? Então às 4 da tarde, se ele estivesse no elenco às 4 da tarde de Nova York, hoje ele garantiria essa grana. Ele adiou essa decisão para terça-feira. Se ele estiver no elenco às 4 da tarde da segunda-feira, né? 4 da tarde de Nova York, na segunda-feira, aí ele vai garantir esse dinheiro para receber em abril. Por que isso é importante? Porque a equipe dos Falcons ganha um tempinho para esperar a resposta do Deshaun Watson. E a gente entende que essa resposta vai vir no final de semana ou no mais tardar na segunda-feira. Essa é a expectativa. Ou então os Falcons vão ter um impacto no cap aí de 7 milhões e meio a mais, 8 milhões de dólares a mais. A gente vai lembrar que na segunda-feira foram reportadas ainda que algumas notícias, né, de que o Matt Ryan tinha chegado a um acordo junto com os Falcons para mudar, reestruturar o contrato dele para atingir menos o cap e abriria ali 15 milhões de dólares, mas esse acordo não foi assinado, isso se ele fosse trocado, né, antes do dia 1º de junho, mas isso não foi assinado ainda, então ainda tem essa discussão toda. De qualquer forma, o Matt Ryan topou, né, foi numa boa, conversou com a equipe dos Falcons e falou assim, cara, eu vou garantir um pouquinho mais de tempo para vocês, não vou sacanear vocês não, então ó, decide aí. Tem até a segunda-feira aí para vocês decidirem o que vocês vão fazer comigo, se vocês vão me trocar, porque tem esse ponto também, né? E não acho que Matt Ryan, pelas conversas todas, seria envolvido na troca com a equipe do Houston Texans. Houston Texans quer múltiplas escolhas de primeira rodada, escolhas de segunda rodada e jogadores jovens. Não é o caso do Matt Ryan, mas o Matt Ryan pode ser um objeto de desejo do Indianapolis Colts, por exemplo, outros times que estão procurando quarterbacks ainda. Matt Ryan tem uma lenha para queimar, eu ainda gosto do Matt Ryan, é um jogador inteligente e poderia ser uma peça interessante nesse mercado. Ficaria mais ou menos como acontece na NBA, aquelas trocas triplas, né? É um negócio que acaba desencadeando outro, e a chegada do Deshaun Watson em Atlanta levaria o Matt Ryan para outra equipe. A gente vai ficar acompanhando, porque
não tem o que dizer, né? É um dos principais nomes aí, se não o principal nome, acho que é o principal nome hoje de quarterback no mercado, o Deshaun Watson. Por mais que tenha toda essa polêmica, até tuitei ontem, o Greg Rosenthal da NFL.com estava falando que é um clima meio estranho, ele, torcedor dos Browns, então você, olha, cara, eu perdi o prazer de torcer para os Browns por ter esse envolvimento, né, com o Deshaun Watson. Se trouxer o Deshaun Watson, eu não consigo torcer para esse time e adiante, por tudo que envolve, por toda a situação. Ele ainda não está livre de qualquer tipo de punição, ele deve ser punido pela NFL. Ainda existem 22 processos de assédio sexual para cima dele, não é uma coisa simples assim. E qual que é o esquema da coletiva? Você imagina só, pô, a gente viu aí toda aquela festa para o Russell Wilson sendo apresentado no Denver Broncos, a gente viu toda a festa para o Von Miller sendo apresentado lá no Buffalo Bills. O que você vai fazer com o Deshaun Watson? Você vai contratar o quarterback que vai ser o astro, vai ser a grande contratação do seu time, sem sombra de dúvidas. É um cara que você está abrindo mão de muita coisa do futuro para tê-lo no time. E aí você simplesmente, tá, Deshaun Watson chegou, hein? Mas né, ele não vai falar. Ou então, se for falar, aquela coletiva meio, né, armada que eu não gostaria de participar. Eu não gostaria de participar. Tem aquela informação, olha, não pergunta sobre isso. Eu já passei por essa situação, inclusive com o Russell Wilson, né? Quando eu fui fazer entrevista para a ESPN com o Russell Wilson, chegou lá para mim o pedido da assessoria para que não perguntasse sobre contrato. Ele estava negociando ainda com a equipe do Seattle Seahawks. As minhas primeiras perguntas planejadas eram todas sobre contrato, não tinha como falar de outra coisa senão contrato. Então o que eu fiz? Eu só inverti essa pauta, falei um pouquinho mais de amenidades, de temporada, algumas coisas com o Russell Wilson, chegou no final e falei, Russell, eu sei que talvez você não queira responder, mas eu tenho que te perguntar, é minha obrigação te perguntar, você responde o que você bem entender. Eu quero te perguntar sobre contrato. Como é que tá essa situação, o que você tem, dinheiro garantido, e fiz a pergunta que tinha que ser feita. Inclusive, o câmera me alertou, né, que o assessor de imprensa atrás queria encerrar a entrevista, queria ir para cima. E o Russell fez um sinalzinho com a mão assim, do tipo, não, calma, calma. E aí o Russell foi muito bem mesmo. Parabéns pro Russell Wilson, porque ele deu a resposta que tinha que ser dada, né? Dá a resposta, responde. Só que quando você tem alguma coisa para responder, imagina o Deshaun Watson, o que ele vai responder? Não dá para ficar só enrolando, ele tem que trazer alguma informação a mais. Nesse caso, no mínimo um climão, mesmo. Não tem como você contratar um quarterback do calibre do Deshaun Watson e não colocar o cara para falar. Essa novela, ela tá mais interessante que o Big Brother, porque tem mentira, traição, tem polêmica, e aí tem agora o caso de ciúmes, né? Porque o Baker Mayfield, se o Matt Ryan tá de boa com os Falcons, nessa busca por uma nova namorada, o Baker Mayfield não gostou nem um pouco do que rolou. Talvez tenha sido o approach, a forma com que os casos foram conduzidos de maneira diferente. Foi informado que o Matt Ryan foi comunicado pela diretoria do Atlanta Falcons que iam buscar o Deshaun Watson. Pro Baker, talvez isso não tenha rolado. O Matt Ryan sabe que ele está se aposentando, também está chegando no final da carreira, então entende que é normal o clube buscar um novo quarterback. O Baker sentiu, né, desprestigiado e pediu para ser trocado. Essa informação. Inclusive, ele deu uma entrevista lá para o Adam Schefter, da ESPN. Ele falou que o relacionamento está quebrado demais para ser consertado e é melhor para os dois lados seguir em frente. É isso aí. Não é você, não sou eu. Acho que é bom nós dois procurarmos um novo caminho, conhecer novas pessoas, né? Você tá afim de conhecer novas pessoas. Os Browns disseram que não vão aceitar o pedido, né? Não vão conversar, não querem saber. O Baker vai ser o quarterback deles, afinal deu errado com o Deshaun Watson. Mas no mínimo fica um clima estranho. Vamos lá, numa boa. Você tá namorando, aí você chega lá pro seu namorado e fala assim, ó, tudo bem, eu tava conversando com aquela mina lá, mas é porque ela é mais gata, né? E eu tô achando que vai ser mais legal com ela, só que não deu certo. Então, pô, vou voltar pra você aqui, fica na boa, tá? Tá? Tamo junto, não tem problema nenhum. Não funciona, não dá certo, né? Não é legal. Mesmo que você tenha comunicado, ó, vou ali conversar com aquela outra pessoa ali, ó, parece ser mais interessante. Se não der certo, eu volto pra ti, mas a gente fica numa boa, tá? Não funciona assim. Então eu entendo muito bem o Baker,
porque eu acho um pouco de sacanagem. Eu entendo. Você tem que ser muito certeiro, ou então tem que ser muito transparente nesse tipo de conversa. Chega pro Baker e fala: Baker, seguinte, eu tô indo buscar um novo quarterback, né? Tenho minhas dúvidas, você está no último ano de contrato, a gente vai conversar para ficar bom para todo mundo. Beleza? Funciona assim? Ah, não, eu vou pedir para sair. Então, cara, então desencana. Então eu fico contigo mesmo, porque você tem que ser muito certeiro. E a equipe dos Browns pode se complicar. Tinha um quarterback que eu tenho minhas críticas, tenho minhas dúvidas, acho que fez um ano muito ruim, mas que tem a sua qualidade. No mercado de hoje, ele é um quarterback que vale a pena você ter no seu elenco. Ainda mais custando 19 milhões de dólares, é o último ano de contrato dele de calouro. Se não der certo, agora, né? Agora ficou com um clima estranho. Uma coisa ruim, você pode ficar sem nenhum quarterback. Você pode perder o Baker Mayfield, né? Que tem lá, é a sua primeira escolha de draft. Tá? Então, pensa melhor. A equipe dos Browns fez de novo, Browns sendo Browns, é aquela famosa Brownsice e para mim mandou muito mal, né? O Baker Mayfield passou por uma cirurgia no ombro esquerdo, né? O ombro não passador em janeiro, foi um problema que incomodou ele ao longo da temporada. Eu até critiquei aqui que eu achava que ele tinha que ter sido mais inteligente e se poupado, se não estava 100%, não vai para campo. Eu entendo, não está 100%, mas você tem que estar no mínimo 50%. O Baker parecia muito longe disso, então acho que ele jogou contra ele mesmo, fez propaganda negativa do trabalho dele, mas deve estar liberado normalmente para o training camp. E o ponto é que ele está pensando também em uma vaga ali nos Colts, né? Os Colts estão precisando de um quarterback, é um time arrumado, quem sabe? Eu tenho uma diretoria, um treinador que sabe trabalhar melhor, umas coisas que funcionam mais de forma mais interessante lá na equipe de Indianápolis. Vamos ver. Eu acho que no mínimo ficou aquela torta de climão lá em Cleveland. Por falar em torta de climão, eu imagino só como vai ser legal trabalhar com o Aaron Rodgers nos próximos instantes, meu amigo, porque caiu a bomba da quinta-feira veio no final ali do dia, com Davante Adams sendo jogador do Las Vegas Raiders. Eu quase meti um Oakland Raiders, eu não costumo nunca, né? Las Vegas Raiders. Os Raiders vão mandar a escolha de primeira e de segunda rodada desse draft e vão levar embora, vão tirar lá de Green Bay o principal recebedor, o grande parça do nosso amigo Aaron Rodgers, um jogador que todo mundo meio que condicionava a permanência do Rodgers com a permanência do Adams. Adams recebeu a franchise tag, mas não chegou a um acordo, né? Falou que não ia jogar com a tag e parece que esse acordo não ia rolar por um novo contrato. Vai ganhar um belíssimo contrato novo lá na equipe dos Raiders, 5 anos, 141,25 milhões de dólares, 28,25 milhões por temporada, e ele é agora o mais bem pago wide receiver da NFL em toda a história da liga, né? Inquestionavelmente. O cara tá recebendo um salário que há pouco tempo era salário de quarterback. Tem quarterback que não tá tirando essa grana ainda. E tá bem pago, tá? É um contrato que é pesado, a gente sabe, mas, cara, não adianta, é esse tamanho, né? Até rolou o papo que os Packers garantindo que eles estavam dispostos a pagar esse mesmo valor, ou até mais, pro Davante Adams, e o Adams falou assim, não, eu tô a fim de procurar um outro lugar para jogar, não quero mais jogar aqui, acho que para mim já deu em Green Bay. Talvez seja uma questão de detalhes do contrato, né? A gente sabe que os Packers têm uma política um pouquinho diferente com relação à grana garantida depois da primeira temporada. Então pode ter garantido o dinheiro nessa primeira temporada, mas depois ficava um pouquinho mais reduzido e fosse um problema lá adiante, coisa que ele vai ter uma garantia maior nos Raiders, que estão loucos para ter um cara do calibre do Adams. Né? Cidade nova, estádio novo, tem que levar, né? Las Vegas é cidade dos astros, você tem que ter um nome desse tamanho. Ou então o Adams teve simplesmente a coragem de fazer o que o Rodgers não fez, teve a coragem que o Rodgers não teve. Ele falou assim, cara, pô, já deu, tá? O clima não tá legal, a gente viu, eles já tinham postado aquele Last Dance, sei lá, o ambiente tá conturbado, não vou ficar aqui mais uma vez, sou muito seu parça, Rodgers, mas não vou ficar por aqui. Os reports são de que o Rodgers sabia que isso ia rolar enquanto ele negociava um novo contrato com a equipe dos Packers. Ele já tinha sido comunicado que muito provavelmente o Adams não jogaria mais com a camisa dos Packers, né? Então não seria um problema, não teria sido assim, assinou o contrato, aí você
troca o cara e deixa o Rodgers putaço da vida. Ele tinha uma ideia disso, mas é claro que ele não deve estar contente, né? Porque ele perde seu principal alvo, seu principal parceiro, e era uma das duplas mais produtivas da NFL, se não a dupla mais produtiva da NFL nos últimos 4 anos, com toda certeza, né? Com toda certeza, os Packers vão ter que trabalhar, vão ter que buscar novos alvos, né? Você vê hoje o corpo de recebedores dos Packers está muito, muito desfalcado e é uma perda sem tamanho. É um dos principais recebedores da NFL, sem sombra de dúvidas. Era um cara que, basicamente, ele era o responsável pela produção do ataque aéreo da equipe dos Packers. E agora vai ter 2 picks de primeira rodada, né? Tomara que eles não gastem, sei lá, em 2 quarterbacks, né? Jordan Love tá aí para mostrar que isso poderia acontecer. Ao invés de você buscar um novo alvo num draft tão interessante, você pegou o Jordan Love e criou toda essa celeuma. Packers ainda são favoritos dentro da NFC Norte, sem sombra de dúvidas, mas caem muito nas apostas dentro da NFC para chegar no Super Bowl. Hoje o Green Bay Packers está atrás do Tampa Bay Buccaneers, está atrás dos Rams, cai bastante nisso aí porque o time dá uma bela desorganizada. Enquanto isso, a equipe dos Raiders fazem esse estardalhaço, né? O Derek Carr deve estar com um sorrisão, cara. Sorrisão e uma pressão ao mesmo tempo, porque agora ele tem um baita de um tight end, que é o Darren Waller, né? Sem sombra de dúvidas, um dos melhores no jogo hoje em dia. Davante Adams jogando, o Hunter Renfrow jogando de slot receiver, então você tem um alvo longo, você tem um alvo curto, você tem o Josh Jacobs para o jogo terrestre, para receber aquele passe ali na screen. Você tem muita coisa interessante para esse ataque dos Raiders. Esse time vai funcionar? É uma divisão das mais complicadas. Essa AFC Oeste tá sensacional. Tem que ter um pay-per-view só para ela. O que a gente pensava que ia ser a NFC Oeste no ano passado, né? Com os Rams, com os 49ers, com os Seahawks e com os Cardinals, essa potencializa isso aqui, né? Vai para a enésima potência essa AFC Oeste, com os Chargers forrado, com os Chiefs sendo os Chiefs, com a equipe dos Raiders reforçada e com o Denver Broncos também, com o Russell Wilson, com um time fortíssimo que se vê lá na frente. Tem um ponto. Vai ter vaga para todo mundo? Tem. Agora você tem 3 vagas de wildcard, então dá para ir a divisão inteira. Mas convenhamos que se classificar em último não é uma boa coisa, né? Por mais que eu tenha ido para os playoffs, eu sou o último na minha divisão. E é pouco provável que todo o time vença ali seus clássicos em casa, perca fora. Esses times têm uma campanha suficiente para chegar a todo mundo na pós-temporada. É pouco provável que isso venha acontecer. Então, pelo menos um time vai estar em crise. Um time vai ter se forrado, gastado bastante, dado um all-in e vai sair de mãos abanando. No caso do Brandon Staley, é de se imaginar que ele pode ser demitido. Pode ser a última chance do Josh McDaniels como técnico, né? Eu acho que o Andy Reid está um pouquinho mais garantido. Se for pensar no Hackett também, acabou de chegar ali, né? Um cara mais conceituado. O Josh McDaniels eu coloco com a chance de ser demitido no one and done, porque ele já tem o seu histórico como treinador. Então, tudo isso acaba pesando bastante se você for pensar dentro dessa AFC, porque ainda você tem que lembrar que você tem o Buffalo Bills, time fortíssimo, o Cincinnati Bengals, que é um time que chegou no último Super Bowl, né? Você tem equipes muito fortes nessa conversa toda. Não vai, um time vai chegar no Super Bowl. O resto talvez esteja em crise, o resto talvez esteja com problemas. Se os Bills perderem de novo a final de conferência ou a semifinal da conferência, vai ter crise. Quem perder desse time, dessa AFC Oeste, perder no Divisional Round, vai estar em crise, vai ser problema, porque gastaram bastante. Então, eu até considerei aqui que os Patriots talvez tenham feito o Bill Belichick esteja fazendo correto. Para que eu vou gastar mundos e fundos e investir tudo num ano que basicamente eu não tenho como competir? O Pittsburgh Steelers também, né? Tenta o Trubisky, esse ano não é ano de ganhar alguma coisa. Eu não tô nessa mesma liga que esses outros times que estão fazendo essas loucuras. Então eu dou um passinho atrás, olho o cenário, me reestruturo, guardo a graninha aqui, penso no ano que vem, guardo as minhas picks, junto picks, o que eu imagino, tento montar um time pensando no ano que vem, porque o ano que vem a gente vai ter pelo menos
2, 3 desses times todos em baixa tremenda, sabe? Na possível fossa, possível desastre que seria os cenários desses times. Então, tem que se imaginar, você tem que ser estrategista, né? Não adianta eu tentar o máximo para um ano que eu não vou competir. Eu imagino que os Dolphins estão pensando, o que eu vou fazer esse ano? Esse ano não é para eu ganhar alguma coisa. Esse ano, se eu chegar nos playoffs, já tá ok. Os Jets também, vêm nesse ano de reconstrução, terminou um ano melhor, vamos lá. O Tennessee Titans também talvez esteja pensando, cara, né? Complicou, tá bem difícil. Então, tudo isso tem que ser considerado. Você vai fazer, não é que você vai abrir mão, você vai perder jogos, mas você tem que entender onde você vai chegar. Às vezes vale a pena você dar uma recuada, olhar o ambiente geral e tentar algo além. Para AFC Oeste não tem esse papo. Todo mundo ali está pressionado. Todo mundo ali tem que render demais. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta talvez no final de semana. Não sei, tomara que não no sábado que eu vou viajar. Mas a gente volta assim que tiver uma novidade aí, quem sabe o Deshaun Watson entregue a rosa para alguma das pretendentes. E a gente volta semana que vem, certeza, segunda-feira, cedinho, a gente tá aqui. Aquele abraço!